Olá, Universo Educação no ar, na tarde da sua quinta-feira. Hoje nós vamos falar sobre inclusão. Alguns temas às vezes se tornam tabu, soam como tabu, né? Isso pela falta de conhecimento, de informação, e inclusão é um deles. Existe uma frase que diz que quando falta comunicação, gera-se confusão. Vamos aprender mais sobre o tema de hoje? Fique comigo, Universo Educação está no ar. Seja muito bem-vindo e bem-vinda. O Universo Educação está só começando. E falando de inclusão, segundo dados do IBGE, aproximadamente 45 milhões de brasileiros têm algum tipo de deficiência. Isso soa como 25% de toda a população, sendo que 1 milhão delas estão na fase da educação básica. Então, é preciso, é necessário e é urgente falar sobre inclusão. Afinal, quando você não inclui alguém, você exclui essa pessoa. E depende da gente, depende da forma como a gente educa as nossas crianças e adolescentes para nos ajudarem neste processo. E para conversar comigo sobre este tema, eu tenho aqui comigo nos estúdios da TV Evangelizar, falando sobre inclusão, Fernando Guidini, que é educador da Rede Jesuíta também, professor e doutor, né, Fernando? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Carol. Muito obrigado. E diretamente de Teresina, Piauí, temos a educadora Maria Margarete Rodrigues dos Santos, diretora acadêmica do Colégio São Francisco Sales Diocesano e também mestre em educação, né, Margarete? Sim. Seja muito bem-vinda. Ok, é um prazer estar aqui. Que bom, que bom. Vamos falar desse assunto que parece ser complexo, mas é como eu disse, às vezes falta informação, né, Fernando? E trazendo aqui para a gente já esclarecer algumas coisas. Muitas vezes quem está em casa nos assistindo pode falar assim, bom, eu não tenho nenhum filho com uma necessidade especial, deficiência, enfim, ninguém da minha família, então não preciso me ater ao tema. Eu não preciso tomar conhecimento ou estudar. Isso é uma verdade, Fernando? Isso é algo sério que merece debate, né? Acho que a gente vive numa sociedade, como seres humanos, a história da sociedade humana é uma história de inclusão, somos seres de socialização e a partir do momento em que estabelecemos vínculos, contatos uns com os outros, formamos essa grande comunidade humana, desde a antiguidade, passando pela Idade Média, a Idade Moderna, a Idade Contemporânea, agora na atualidade, a gente vê esses diferentes processos de socialização que acontecem. E dentro dessas socializações, o quão importante é que todas as pessoas sejam incluídas. Nós estamos agora em um contexto pandemia, pós-pandemia, e o quanto também que esse movimento nos mostrou, o momento nos mostrou a importância do outro, do convívio, do contato, e o quanto que nós, a partir do momento que fomos privados disso também, algo mexeu conosco. Então essa questão da socialização, a importância do contato, do convívio, das relações e o quanto que a pessoa com inclusão, por partir do princípio da sociabilidade humana, como já dizia Hannah Arendt e outros teóricos, né, é de fundamental importância. Então é importante parar, é importante discutir, pensar sobre e, em se tratando de criança, adolescente, jovem, adulto, o quão importante é o tema da inclusão. De forma que todas as pessoas, sejam elas quais forem e como forem, se sintam incluídas a partir desse grande princípio que é o princípio da sociabilidade humana. Ótimo, é justamente isso, né? Então, assim, não sou só eu que tenho um filho ou alguém na minha família com necessidade, mas eu preciso ensinar o meu filho a partir do olhar do outro, né? Então, ensinar como ele incluir o outro que talvez tenha uma necessidade especial. Exatamente, eu acho que a partir do momento em que a gente fala, né, no grande princípio da sociabilidade humana, o ser humano, eu venho da filosofia também, né? Então, o ser humano, como esse grande ser de relações, estabelece relações consigo, estabelece relações com o espaço, estabelece relações com os outros, estabelece relações com Deus, né, nas diferentes culturas. Isso foi se manifestando ao longo da história também. A partir do momento em que essas relações elas acontecem e nós trabalhamos com educação, quer dizer, os processos de educação também começam a acontecer, nada melhor do que a gente trazer essas discussões para o ambiente escolar. Perfeito. E dentro desse princípio, então, de socialização, vem o segundo grande princípio, que é da educabilidade. Todo ser humano tem
potencial de ser educado, né? Dentro dessa educação, ou desse potencial da educabilidade, existe, por sua vez, né, um dos grandes direitos que já vem com a modernidade, que é o exercício da cidadania. Então, trazer a questão da humanização, da educabilidade e da cidadania nesse universo de que essas crianças, essas pessoas com deficiência, sejam incluídos a partir do espaço escolar. Olha que fantástico isso, né? E a partir disso, a gente conseguir trabalhar as bases de uma cultura, de um povo, de uma nação, de um grupo social. Desmistificando, quem sabe, alguns princípios, né? E trabalhando justamente nessa perspectiva de inclusão. Margarete, depois dessa aula aqui do Fernando para nós, de que todos precisamos nos envolver nessa temática, nos ajude com a nomenclatura. Porque muitas pessoas têm medo de se referir ao outro, né? De chamar de deficiente, e acabam com aquele milindre, fica aquela situação ali, e às vezes as pessoas que têm uma necessidade especial sentem-se, né, excluídas já no começo de qualquer diálogo ou comunicação. Nos ajude a entender essa nomenclatura, como devemos chamar. Pois não. Primeiro, eu gostaria de dizer que comungo plenamente com o que o professor Fernando Guidini nos coloca na questão da própria natureza, né? Pensar a inclusão é pensar em direitos humanos, né? A inclusão, ela é algo que vai além de colocar uma criança na escola. Ela é realmente a garantia de direitos humanos. Nesse sentido, quanto à nomenclatura, as discussões sobre inclusão, elas têm ocupado muitos espaços nas temáticas de educação e precisa se popularizar cada vez mais, de modo a contemplar as famílias de um modo geral. Gosto muito da sua referência de um olhar que deve ser de todos e não de alguns. Um olhar para todos e não para alguns. Então, à medida que a sociedade vai evoluindo, os conceitos também vão se atualizando, né? Ao falar em pessoas com deficiência, para alguns, como você diz, é um tabu, mas ocorre que a inclusão não é só das pessoas que têm deficiência, é das pessoas que têm deficiência também. Então, a partir de 1994, né, com a Declaração de Salamanca, esse conceito foi ampliado. Então, o conceito passou a usar a nomenclatura de necessidades especiais. Okay. Tem muitas pessoas que têm necessidades especiais e não têm deficiência. Mas, naturalmente, uma pessoa que tem deficiência tem uma necessidade especial. E ainda, traduzindo para o campo de educação, necessidades educacionais especiais. Então, são 3 termos que nós podemos usar, sendo que as necessidades especiais, eu ilustraria, é o conceito mais amplo. Dentro de quem tem necessidades especiais, tem as que têm necessidades especiais educacionais e dentro dela tem as pessoas com deficiência. Não é tabu chamar a pessoa que tem... Aliás, embora algumas pessoas vejam como tabu, isso não deve ser carregado de preconceito, apesar de a humanidade como um todo, e no nosso país, inclusive, ter vivido isso e ainda está vivendo em muitas instâncias como uma ação discriminatória, nós precisamos quebrar esse paradigma de discriminação e de deficiência, porque deficiência não quer, o contrário dela não é ineficiência. Existem muitas pessoas com deficiências que são muito eficientes. O importante é nós entendermos que o espaço da escola ele é universal. Ele é universal para todas as pessoas que têm necessidades especiais ou não. Nesse sentido, as pessoas que não têm deficiências visíveis, e eu coloco visíveis intencional, porque todos nós temos deficiências, algumas suas deficiências são visíveis e outras nós fazemos um movimento interno muito grande para não externá-las, mas todos nós temos deficiência. Agora, qual a grande importância de discutir isso no universo de todas as famílias e de todas as pessoas? Contemplar as pessoas com deficiências nas escolas não é um benefício só para ela, é um benefício para todos, porque nós precisamos ensinar nossas crianças o valor social da igualdade. As crianças aprendem no exemplo, na convivência, que todos, mesmo sendo diferentes, temos direitos iguais. E esse é um valor que deve ser universal. Eu não devo ser aceita por lá
o B característica que eu tenho, mas porque eu sou humana, porque eu tenho direito de aprender, eu tenho direito de conviver com meus pares. E ainda, a exclusão, ela traz muitos males, a sociedade como um todo vive essa instabilidade da paz exatamente pela discriminação de várias formas. A inclusão é um conceito muito amplo, né? E a gente precisa estar ensinando nossas crianças a convivência. A escola que recebe uma criança com necessidade especial, ela não está sendo boazinha, ela está cumprindo o seu papel. É um direito que tem, não é boazinha. A família tem o direito de participar desse processo. Não precisa ter receio. Isso. Às vezes, algumas famílias terminam achando que aquela escola está fazendo muito, está fazendo um favor. Não é favor, é exercício de cidadania. E, Margarete, assim, né, falando da escola, Fernando que está aqui, que vivencia o dia a dia da escola, Fernando, quem ganha com a inclusão? Margarete trouxe brilhantemente para nós que a inclusão não perpassa só para quem tem necessidade, deficiência, todos precisamos ser incluídos de alguma forma, né? Quem ganha com isso? Todos, né? Acho que é essa perspectiva que Margarete nos traz, né, Margarete, de que esse exercício da cidadania está atrelado com uma perspectiva de direitos, né? E desde a Declaração de Salamanca a gente começa a visualizar isso de uma forma mais intensa. A Constituição Nacional nos traz isso ainda na década de 80. A Lei de Diretrizes de Bases do Brasil aponta isso já em 96 em um dos artigos. A lei depois de 2015 reforça isso também, né? 13.182. E uma vez que a gente tem todo esse universo dentro da escola, todos nós saímos ganhando. Todos nós. A criança que chega, o adolescente, o professor, o diretor, né? Os coordenadores, a diversidade de serviços, as famílias, né, que trazem as suas crianças, as famílias cujos filhos também convivem. Então, o universo da escola, a partir do momento em que a instituição escolar ela se abriu para essa realidade da inclusão, eu diria nos últimos anos, a gente percebeu uma mudança bastante grande, numa perspectiva de que a aceitação, o convívio, o contato, a convivência com esse diverso fez com que, primeiramente, a instituição se revisse em alguns dos seus princípios e valores, o currículo da escola fosse modificado em N aspectos para trazer outras aprendizagens e outras realidades para isso também, mas principalmente a escola é feita por pessoas e para pessoas, né, Margarete e Carol? Então, como que a partir desse espaço de convívio nós fomos nos transformando como pessoas naquele ambiente e fomos aprendendo muito com crianças desse universo. Então, acompanhando ao longo dos últimos anos, pequenos entrando na escola, por exemplo, com uma dificuldade de uma socialização. E passados 6 ou 7 anos, você vê que ele está fazendo um trabalho em grupo, com outros colegas. Essa é uma aprendizagem tremenda, em que ele aprendeu, nós aprendemos como instituição e os pares entre si. E há, a partir disso, um processo pedagógico, né? A educação, a pedagogia acontecendo, e isso tudo que a Margarete defende na perspectiva dos direitos é a realidade. É a partir disso que vai se formando também um ser humano. E é esse ser humano que depois, com essas aprendizagens nesse ambiente, vai exercer a sua cidadania como construtor de realidade e não como reprodutor. Então, acho que o que a Margarete traz é importante, todos nós ganhamos, e eu terminaria essa reflexão, Margarete, nesse sentido de que a gente abriria mais uma ideia, né? Dar uma deixa aqui pra gente. A gente não educa para a inclusão, né? A gente educa na escola na inclusão. A escola que diz que educa para a inclusão, algo não... Agora, a partir do momento em que a escola pensa tudo isso, inclui, e ela vê essa transformação, Carol, que você nos provoca, ela está educando na inclusão. As coisas acontecem. Ótimo. A gente abriu aqui falando dessa questão da escola, dos direitos, de como isso é vivenciado. E agora a gente vai encerrar esse bloco, daqui a pouco a gente volta para falar das famílias, como as famílias podem ajudar nesse processo e devem participar, né? Bom, a gente termina esse primeiro bloco aí conceituando um pouco
dessa questão da inclusão, você fique comigo que no segundo e terceiro bloco tem muita coisa ainda para a gente aprender. Fica comigo! Estamos de volta, o Universo Educação está no ar na sua quinta-feira, falando de inclusão. Eu queria só repetir algo que foi dito no primeiro bloco. A inclusão é papel de todos, não é de alguns, não é só daqueles que necessitam. É de todos nós e é dever de todos nós ajudarmos crianças e adolescentes neste processo também. Hoje aqui comigo para falar sobre esse assunto tem o Fernando nos estúdios e Margarete aí diretamente de Teresina, nos ajudando a entender esse, parece ser complexo, né? E até é, mas como Margarete falou, direitos, né? Todos nós temos e que precisam ser respeitados. Vamos lá, queria voltar com Margarete, falou pra gente brilhantemente dessa questão, né? De que é o direito de todos e que todos nós, de alguma forma, temos deficiências visíveis ou não. Como ajudar as famílias, Margarete, nesse discernimento? Sejam as famílias que precisam mais, né, saber sobre esse assunto e aquelas que precisam ajudar os seus filhos a entender a vulnerabilidade do próximo. Certo. A família, ela é muito importante no processo de educação do seu filho, né? É interessante, a primeira coisa que eu diria para as famílias é não viver com baixa expectativa, acreditar que seu filho aprende, acreditar que seu filho tem potencialidades. O nosso olhar não é em cima das dificuldades, mas das potencialidades. Então, olhando para as potencialidades, vem exatamente o exercício do direito. Todas as famílias têm direito a escolher a escola para seu filho estudar. Então, os seus filhos que têm uma necessidade especial, que têm uma deficiência, não devem ficar fora da escola. Por quê? Por vários motivos, eu vou destacar um deles. A gente aprende não é pelo que nos transmite. A gente aprende pelas experiências que a gente vive. Então, nesse sentido, se nós formos olhar a evolução da humanidade, ela não se deu pela igualdade, mas ela se deu pela convivência dos diferentes. O que enriquece a humanidade é exatamente as diferenças e não a igualdade. Então, é preciso estar oportunizando a essa criança convivência com seus pares, para que ela possa realmente ver o que é possível outras crianças fazer e dentro do potencial dela, aquilo que ela também vai fazer. Trabalho também numa escola, já observei várias experiências, não tem uma criança, por mais comprometida que ela seja, que ela interagindo com outras crianças não evolua. Ela pode não evoluir no universo de comparar com os demais, mas o nosso olhar da evolução não é se você evoluiu igual a A ou a B, é o que você evoluiu a partir de onde você está e onde você pode chegar. Então, buscar a oportunidade de exercer esse direito é fundamental. A outra coisa é, mesmo em família, estar oportunizando vivências com as outras pessoas. Não achar que para uns você pode oportunizar X situações, para o outro não. É preciso usar os espaços sociais, é na convivência social que nós aprendemos. As outras crianças que não tenham uma necessidade especial, elas evoluem também pela convivência com as outras pessoas. E ninguém precisa ser igual a ninguém. Ser diferente é algo normal. Quando alguém é um princípio natural do universo da humanidade. Nós somos diferentes e aprendemos com os diferentes. Se nós convivemos só com pessoas que pensam como nós, que fazem o que nós sabemos, nós não damos um passo à frente, né? Se eu coloco, por exemplo, uma criança, me permita o exemplo, com síndrome de Down, numa sala só com crianças com síndrome de Down, ela vai receber estímulos como ela já tem na condição de síndrome de Down. Mas se ela convive com crianças de várias naturezas, ela vai sendo estimulada e vai realmente
conquistando espaços de convivência e tendo resultados de aprendizagem. Então, a família deve escolher a escola para o seu filho, deve assistir, deve participar das decisões da escola, no sentido de como essa criança realmente deve ser assistida. Às vezes, essas crianças precisam também de acompanhamento terapêutico para complementar, de psicólogos, de fonoaudiólogos, de neuropediatra, de assistência social, e isso é para ser uma política integrada. Não é só na rede privada que eles têm direito a esse atendimento, a rede pública também. As políticas públicas do Brasil devem se articular, porque o Brasil é signatário de todas as convenções internacionais. Ele assumiu o compromisso de que trabalharia num sistema de ensino inclusivo. E esse ensino inclusivo, embora a nossa pauta e a nossa fala seja para chamar a atenção ou para auxiliar as famílias que têm crianças ou adolescentes com essa condição, não renunciar ao exercício do direito. É um direito, você pode contribuir. E a escola precisa mudar exatamente os modelos educacionais. Não é verdade que só as crianças que têm deficiência aprendem de forma diferente. Não. Por isso que a inclusão ela tem um conceito mais amplo. Porque se eu penso que eu faço inclusão, quando coloco as crianças com deficiência na escola, eu estou dizendo que os demais a escola está respondendo. E não é verdade. Nós temos aí no país altos índices de evasão, de repetência, e esses são elementos, são indicadores de exclusão. A escola foi feita para oportunizar a aprendizagem a todos. E, Margarete, das pessoas com deficiência. Sim, e tem um ponto, né, Fernando? Tem várias necessidades e várias deficiências, né? Qual que inspira mais cuidados, seja do pai, mãe, assim, e como que a escola lida com isso? Que essa reflexão sobre a família, ela é central, né? Acho que resgatando um pouco do que Margarete fala e agora essa sua provocação também, a família é um dos pilares, né, de todo o processo educativo também. Então, a família que não trabalha com a escola ou a escola que não trabalha com a família, qualquer processo educativo, ele não vai acontecer, né? Ele terá algum tipo de deficiência, de dificuldade, né? E em casos de inclusão, mais ainda. Então, a gente tem um universo, em termos de Brasil, mais de 200 milhões de habitantes. Nós temos mais de 47 milhões de crianças nas nossas salas de aula. Nós temos 180 mil escolas no Brasil, né? São todos dados aí dos últimos censos. Nós temos mais de 8 milhões aproximadamente 1.300.000 crianças de inclusão nesse universo escolar. Então, acho que essas questões que Margarete coloca, e agora pela sua provocação também, elas são centrais nesse sentido de que o poder público, a educação e a família precisam trabalhar de uma forma integrada nesse universo. E a partir do momento em que a família optou por uma determinada escola, em tratando de inclusão, primeiro ela precisa conhecer o projeto dessa escola, né? Porque talvez a escola que eu trabalhe, ela tenha um projeto pedagógico e ela vai acentuar algumas aprendizagens. A outra escola vai acentuar outras aprendizagens. Então, a partir do momento em que a família opta pela escola, ou pelo estado, ou pelo município, ela precisa conhecer os princípios, os valores. Conhecer e participar, né, Fernanda? Conhecer e participar, exatamente. Conhecer é participar, né, nesse sentido. E a partir disso, então, ela optou por essa escola, ela tem que optar consciente. E a escola também que acolheu nessa perspectiva que Margarete coloca de direito também, ela tem que acolher de uma forma consciente, né? Então, a gente trabalha com crianças com deficiências físicas, nós trabalhamos com crianças de altas habilidades, superdotação, trabalha com crianças com determinadas comorbidades também, ou transtornos. Os graus de dificuldades, eles são diversos, mas eles não podem ser, Margarete, o determinador para a gente fazer todo o encaminhamento pedagógico dessa criança. Mas, ao mesmo tempo, a família e a escola têm que trabalhar juntos no sentido de que, talvez, o meu filho, ele não se adapte ou ele não se adeque neste projeto pedagógico desta escola, em função da deficiência que ele tem. Vou dar um exemplo, a escola que eu trabalho é uma escola muito grande, é um espaço e a criança autista que chega, muitas vezes ela se assusta do espaço.
o espaço não ajuda, o espaço ali não ajuda a educar. Então, em consonância com família, com escola, com esses profissionais que nos atendem, a gente juntos toma uma decisão, não, vamos fazer uma experiência, ou não vamos, e indicamos um outro espaço. Então, acho que, nesse sentido, acho que nós temos que trabalhar de uma forma coletiva e, dependendo dos casos, com muita transparência também, né? Casos que exigem acompanhamento de um profissional de apoio ou de um pedagogo com conhecimento mais específico ou de um neuropsiquiatra ou de uma psicopedagoga, tudo isso precisa ser trabalhado de forma integrada, família, escola, criança, para que esse desenvolvimento pleno aconteça. Fernando, isso é participação. Vocês são uma referência, né? Isso que você traz essa bagagem, à toa que a gente te convidou, inclusive, e também Margarete, vocês são referência nesse assunto. Isso diz muito esse acolhimento da questão institucional, identitária. Isso. A proposta, né? Eu fiz questão de retomar essa discussão que a Margarete nos traz, porque a proposta pedagógica ela é de fundamental importância. Tá. A partir do momento em que a instituição, a escola, a rede municipal, o Estado, a federação, ela traz nos seus princípios o princípio da inclusão, do direito, dessa aprendizagem que acontece de múltiplas formas, isso precisa entrar na cultura da escola. E entrar na cultura da escola significa e tem que ir para o currículo, né? E a partir do currículo a gente vai trabalhar essa diversidade de aprendizagens. Talvez adaptando, talvez não adaptando, mas sempre atendendo a criança, o adolescente, o jovem. Por quê? Porque é uma vida que está ali. E se o nosso princípio anterior é a questão da cidadania e do direito, de diferentes formas, nós vamos precisar sim fazer um esforço como instituição para atender e atender bem. Por quê? Porque eu visualizo essa criança, Margarete, a gente visualiza daqui 8, daqui 10, daqui 12, daqui 15 anos, aonde que ela estará? Nós queremos que essa família e essa criança ela se desenvolva na sua potencialidade, né? E aí a escola pode trabalhar nesse sentido de incluir verdadeiramente, ou nós queremos desenvolver algumas dessas potencialidades, Margarete já nos provocou isso antes, né? Que de forma que lá na frente ela seja um sujeito autônomo ou que ela seja um sujeito dependente. Acho que a escola precisa responder isso. A partir do momento que a escola responde, ela traz isso para os seus princípios. E aí a inclusão, ela não só na perspectiva da lei, porque a lei nos pode obrigar, mas nós temos que ir além da obrigação. Então é um pouquinho do que a gente acredita e faz como inclusão na escola. Perfeito, ótimo. Vamos para mais um intervalo. Você que está nos assistindo, continue conosco. O assunto hoje é inclusão e o quanto isso é necessário para todos. Fique com a gente que no terceiro bloco tem mais. Estamos de volta, Universo Educação, falando de inclusão. Você perdeu algum dos nossos blocos do programa de hoje ou algum programa do Universo? Entre no nosso canal do YouTube, TV Evangelizar, e acesse todos os nossos conteúdos, inclusive todos os programas da grade da TV Evangelizar. Aqui comigo, Fernando e Margarete, para a gente conversar sobre inclusão, esse tema tão amplo, né? E gostaria de conversar agora, Margarete, me ajuda a entender, né? O nosso público, ele é muito diferente, né? A gente tem pessoas que estão na cidade, pessoas que estão na zona rural. Como que as famílias, onde as famílias podem procurar ajuda, Margarete? Eu sei que a escola é um grande aliado, né, neste processo. Mas aquelas famílias que, de repente, não detêm tantas condições de terapia, tantos profissionais multidisciplinares aí para ajudar, onde encontrar ajuda? Ok, é interessante a gente olhar que esse direito não deve ser uma busca solitária da família. Se ele é um direito, ele deve ser garantido pelos poderes públicos, principalmente, né? O poder público deve garantir essa condição. E não deve ser uma luta solitária da família.
As escolas, dependendo da localização onde a família mora, principalmente zona rural, é na parte do interior dos estados, que acesso a determinado serviço é mais difícil, tudo concentra na escola. Por isso, a escola deve ser parceira da família. Para termos uma ideia, a escola, quando faz sua proposta, ela não faz uma proposta para os alunos ideais. Ela faz a proposta para os alunos reais. Eu não sei qual é o aluno que eu vou ter. E para cada aluno eu tenho que ter uma proposta de aprendizagem. Parece uma utopia, mas que seja uma utopia dentro do horizonte de onde eu devo caminhar no aperfeiçoamento de uma educação de qualidade para todos, né? Eu tenho realmente que ter propostas que contemplem a todos. Eu posso até nem saber trabalhar na minha escola, eu posso trabalhar numa escola na zona rural que não tenho formação para trabalhar com autismo, por exemplo. Mas eu gostaria de dizer que é com a criança na escola que você aprende a trabalhar. Porque mesmo que você tenha todos os fundamentos, as crianças autistas são diferentes umas das outras, as crianças com síndrome de Down são diferentes umas das outras, e você não tem um checklist que você trabalha com síndrome de Down dessa forma. Seu foco é no aluno. Então, quando a escola se prepara para receber os alunos com necessidades especiais, ela se torna uma escola mais competente, porque ela vai compreendendo que o projeto educativo dela não é um projeto igual para todos. A grande convocação das instituições de ensino é responder às demandas de aprendizagem de todos os alunos, inclusive deles, há alunos que precisam de um plano educacional individualizado, né? E a escola, quando eu coloquei esses profissionais terapêuticos que ajudam, não retiro isso porque é fundamental, mas não é um impedimento da escola atender. O papel da escola é fundamental. E enquanto a escola não abrisse para receber os alunos, por mais formação teórica que ela tem, ela não aprende. É com ele que você vai descobrir quais as necessidades, como é que lidar melhor com ele. E um dado importante que as escolas podem atentar: a família, quando receber um filho autista, quando receber um filho surdo, quando receber um filho cego, quando receber um filho com síndrome de Down ou outras situações, um filho superdotado, inclusive, que também é do universo do projeto educativo universal para todos os estudantes, ela não teve nenhuma receita. Mas a convivência com essa criança foi capacitando a família. E a família termina se tornando especialista de conviver com aquela pessoa. Então, a escola deve fazer uma escuta, principalmente essas escolas que estão localizadas nos locais que não têm acesso a todos os serviços públicos suficiente, né? Então, consulta a família, como é que ele gosta, como é que eu consigo fazer com que ele sente, como é que eu posso desejar, convencê-lo de que ele deve fazer essa atividade, quais são os argumentos que você usa. A família também pode ajudar a escola, mas a escola tem um grande desafio, o fato de nós compreendermos que a inclusão é importante, é fundamental e é um direito, não tira que é um projeto desafiador. Ela é um projeto desafiador, porque uma escola, para trabalhar na perspectiva da garantia de inclusão, ela precisa ser competente. Sim. Competência exige estudos, exige experiência, exige habilidades diferenciadas. Então, por isso que as discussões sobre inclusão ocupam muitos espaços nas demandas de temáticas educacionais, porque todas as instituições escolares são convocadas a pensar um novo modo de ensinar e a reconhecer que as pessoas aprendem de forma e em tempos diferentes. Então, nesse sentido, o fato de não ter os serviços não é impedimento. A escola poderá tranquilamente, recebendo a criança e em parceria com a família, encontrar caminhos e resultados celebrativos. Ótimo, Margarete, ótimo. Excelente, assim. E, Fernando, nos ajude nesse processo. Eu, como família, quem está em casa, e a criança pergunta: papai ou mamãe, enfim, por que ele não escuta? Por que ele não fala? Por que de repente ele não tem uma perna?
A gente assistindo as Paralimpíadas, muitas crianças fizeram essas perguntas para os seus pais. Qual a orientação que você dá, Fernando? Belíssimo isso, belíssimo. Enquanto Margarete falava, e agora, Carol, a sua colocação, me remete um pouco à nossa história. Por quantos anos nós escondemos essas crianças e essas pessoas dentro de casa? Né? Quantos anos? Todos nós temos experiências de família, né? Não só de Brasil, mas a gente lê isso na história da educação, a gente lê isso na história da civilização como um todo. E no Brasil, isso é até muito recente. Nós tínhamos aí esses espaços, manicômios, etc., né? E o quanto que é interessante a gente agora discutir essas questões de uma forma aberta e visualizar que essas gerações estão sendo acolhidas e incluídas como seres humanos, né? Eu acho que isso é belíssimo. Aí nós temos o papel da política, nós temos o poder público que nos ajuda, nós temos, claro, todas as políticas educacionais que vão fazendo com que isso vá virando prática, né? E eu te coloco como instituição, sou diretor acadêmico da escola, do Colégio Medianeira também, né? E nós estamos aprendendo. A cada dia, como a Margarete coloca, né? A instituição, uma vez aberta, ela vai aprendendo. E essa diversidade da inclusão, eu tenho hoje aproximadamente 130 crianças de inclusão dentro da escola. São mais de 20 tipologias, né? São mais de 30 profissionais que trabalham com essas crianças. E não tem uma receita única neste processo, né? Nós precisamos trabalhar na abertura e vai se aprendendo. Uma das experiências que eu coloco na sua provocação e que tem surtido muito efeito conosco é a família que traz um filho de inclusão para a escola, ela apresenta o seu filho para as demais famílias. Ela escreve uma carta, ela grava um vídeo, ela explica primeiramente para os pais dessa criança como que é esse coleguinha que os demais irão receber. Então, os pais são formados, esta família, junto com a escola, ajuda nessa apresentação da criança ou do adolescente. Isso. Segundo aspecto, essa família apresenta para a escola, apresenta para os professores, apresenta para os profissionais da inclusão dentro da escola, que criança é essa? Quais cuidados, o que ela sugere, porque nós temos a teoria e algumas práticas, mas a Margarete muito bem colocou que a criança é diferente, né? Então, a família apresenta também. E depois os colegas. E aí eles nadam de braçada, né? Então, aquele temor inicial de muitas famílias, ou da própria família cujo filho vem até a escola, porque a família tem medo de dizer, às vezes tem medo de dizer alguma palavra, aquela que vai explicar o porquê daquele jeito, de ofender, de magoar. Não tenha medo, não tenha medo. Porque a gente tem esses níveis, esses espaços, né, entre as famílias, com os professores, e as crianças, eles vão da forma mais simples, né? Então, não tem a perna, não tem a perna, não tem o braço, não tem o braço, não tem a visão. Eles se entendem. E a partir disso, eles vão junto no esporte, eles vão junto na educação física, eles estão fazendo um trabalho em grupo juntos. Tem aquele coleguinha que talvez seja autista, como a Margarete colocou, e eles estão num trabalhinho, num projeto, o coleguinha está deitado lá no chão, num canto, ou está sentado, mas ele está interagindo. E aqueles que estão fazendo, de diferentes formas, são levados a fazer com que essa criança se inclua também. Mas, repito, tudo isso só é possível também porque a escola tem esse projeto de incluir. Então, acho que esse trabalho coletivo, ele precisa acontecer para que a gente desmistifique muito isso. E vá incluindo com o passar dos dias, né? Perfeito. Nosso tempo esgotou. Infelizmente, Margarete, nosso tempo acabou. Porque nós teríamos aqui, a gente abriu várias janelas também, né, que poderíamos ao longo de mais algumas horas falar, mas quero agradecer imensamente a sua participação, a sua atuação, né, a sua defesa aí dos direitos e da inclusão. Obrigada pela sua participação, Margarete. Eu que agradeço a oportunidade e continuo à disposição. Ok, querida, obrigada. Obrigada, Fernando, por estar conosco, por fazer esse trabalho, né, ser referência neste assunto aí, e desejo que você possa incluir cada vez mais as suas crianças e seus jovens e adolescentes. Obrigado, Carol. A gente que agradece esse espaço em nome da Rede Jesuíta de Educação, Colégio Medianeira, agradecer pelo espaço e parabenizar a TV Evangelizar por todo esse belíssimo trabalho pedagógico que vocês têm feito também. Continuem, porque vale a pena. Obrigado. Obrigada mesmo, Fernando. Bom, nós vamos ter que encerrar, o tempo acabou.
mas agradecer demais a sua participação e a sua presença. Espero que você aí, de onde você está nos assistindo, tenha aprendido um pouquinho mais e tenha recebido essa informação e esse conhecimento. E como eu disse lá no começo do programa, é tão fundamental para assuntos complexos ou assuntos que são levados até como tabu. Quinta-feira que vem eu estou de volta aqui na TV Evangelizar, esperando todos vocês para mais um Universo Educação. Fiquem com Deus!